Boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme estar nessa casa que nos recebe com tanto carinho e que abre as nossas inspirações logo de cara com a música. Como é bonito ver isso e esse coro de Jesus iluminando essa casa e espargindo luz. Então que o Senhor nos abençoe nessa noite tão especial. O encontro com Jesus é sempre um encontro de grande alegria. O que nós aprendemos é que o espírito dessa envergadura moral, espiritual, intelectual, quando cá esteve conosco, não perdeu um segundo que sequer em deixar-nos um ensinamento íntimo. Cada segundo do Cristo foi dele ensinando a cada um de nós individualmente. Tudo foi extremamente pensado, planejado, estipulado para nós. Por isso que nós dizemos que o encontro com Jesus é sempre um momento de grande alegria, pois ele escolheu como primeiro milagre do seu messianato, o milagre das bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho. Escolheu uma festa. Se fosse diferente, Jesus teria escolhido um velório e não uma festa de casamento. Para nós era como se ele estivesse dizendo para nós: o meu reino é de felicidade, é de alegria, é de paz, é de prosperidade, é de vida além da vida. Então o encontro com Jesus é sempre uma grande alegria. Desse Mestre Senhor, que na verdade nós sabemos tão pouco, sabemos ainda muito pouco da essência do Evangelho do Cristo que nos trouxe. Ele mesmo nos disse: a letra mata e o Espírito vivifica. E a verdade é que nós sempre estudamos tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento e até o Pentateuco kardeciano com dificuldades de compreensão, porque nós nos apegamos durante muitos anos à letra e deixamos de estudar com o Espírito. Notem bem, hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito, já fazendo o link para a nossa próxima peça cinematográfica, que estreia no dia 3 de julho desse ano, que se chama Causa e Efeito, estreia nos cinemas de todo o Brasil, com a graça de Deus, no dia 3 de julho. E o que é a lei de causa e efeito? Grande parte da humanidade, meus irmãos e minhas irmãs, compreenderão a lei de causa e efeito como uma lei punitiva. E por que será? Se nós formos buscar no Antigo Testamento, a primeira ocasião que nós tomamos contato com a lei de causa e efeito é no pecado original. Quando Adão e Eva tomam do fruto proibido, e caem em desgraça, são extirpados, expulsos do paraíso. Então a causa foi uma desobediência, o efeito foi a expulsão do paraíso. Então, desde então, nós aprendemos a ver a lei de causa e efeito como algo punitivo. Mas a doutrina dos Espíritos, que inaugurou na Terra, por intermédio do nosso querido irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, nos veio trazer uma visão mais racional de todos os fatos. Esses que vocês estão vendo é o cartaz do filme, que estreia agora dia 3 de julho. Mas voltemos à lei de causa e efeito. Alguns amigos, por não estudarem com profundidade, por exemplo, o Velho Testamento, chegam a dizer que se trata de uma obra ultrapassada. Mas o que nós aprendemos ao longo dos nossos anos de estudo é que o Velho Testamento e o Novo Testamento são obras absolutamente atuais e que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, veio clarear a nossa mente e a nossa compreensão para que nós compreendamos de fato o que a lei e os profetas vieram nos dizer ao longo dos tempos. A doutrina espírita nos diz que o livre-arbítrio
é inaugurado ao nosso lado quando nós estreamos como hominídeos. Ao mesmo tempo, a ciência diz que Adão e Eva não existiu. O casal, né? O primeiro casal. A doutrina espírita nos diz que sim, existiram uma porção de espíritos que estrearam na Terra ou reencarnaram na Terra como hominídeos. Dotados do livre-arbítrio e da consciência do certo e errado, a partir de então nós estávamos expostos à lei de causa e efeito. Então a alusão da maçã é a alusão da lei, do conhecimento da lei de causa e efeito, apenas e tão somente isso. E assim, praticamente, com todo o Velho Testamento, nós precisamos estudá-lo com a inteligência, com a razão do homem e mulher do século 21. Porque se não fizermos, nós vamos encontrar um Deus duro na aplicação da lei de causa e efeito. Muitos profetas narram o Senhor dos Exércitos. Mais para frente vem Jesus e nos ensina o Pai, né? Mas muitos profetas narram o Senhor dos Exércitos. E o Decálogo, então? Uma ocasião, o amigo espiritual conversava comigo, e às vezes quando isso acontece, é tão real que a gente responde verbalizando. E no dia em questão eu me lembro que eu respondi verbalizando. Provavelmente as pessoas passavam ao lado e falavam: tá louco, falando sozinho, né? Como muitas vezes nós achamos que as pessoas estão falando sozinho, quase nunca estão. Mas na ocasião ele me perguntava: André, o que é o Decálogo? O que são os 10 mandamentos? E eu não respondi. Esperei que ele continuasse, né? Ele disse: eu explico. Quando existe ali o não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, o que é isso? Eu também não respondi, porque eu não tinha resposta, então só aguardei. Ele foi adiante e disse: é uma proibição? Também não respondi. E ele disse assim: se fosse uma proibição, Deus é incompetente. Ainda bem que eu disse que não era uma proibição, né? Porque ele disse: não matarás, e na própria Gênese bíblica, aliás, em toda a Bíblia, contam-se às centenas os assassinatos ali narrados. Deus disse: não matarás, e as criaturas mataram, então Deus é incompetente. Então não é uma declaração de proibição. Mas pensa, e se for uma declaração de impossibilidade? Aí ele disse: eu explico. A morte existe? Não, a morte não existe. Então não matarás. Não cometereis adultério. É possível enganar-se? Não. Você pode enganar a todos durante algum tempo, ou você pode enganar alguns durante todo o tempo, mas você nunca consegue enganar a todos o tempo inteiro. E melhor, você não consegue se enganar, porque a lei divina está na sua consciência. Então você sabe exatamente as pisadas na bola que deu. Então é impossível. E respeitarás pai e mãe. Tem gente que não respeita, pode não respeitar nessa, mas reencarna e reencarna e reencarna e respeitarás pai e mãe. E assim nós fomos dialogando sobre os 10 mandamentos, e o que mais me surpreendeu foi o primeiro mandamento: amarás, eu sou o teu Deus que te tirou da casa de servidão do Egito. Não colocarás outros deuses diante de mim. Novamente, numa análise superficial e não profunda, se nós nos atermos ao primeiro mandamento como ele está escrito, nós diremos que Deus é ciumento. Exige exclusividade. É como se ele dissesse assim: olha, eu sou o cara, o resto é resto. Vocês fazem favor de gostar só de mim. Mas numa análise mais profunda, notem, eu sou o Senhor teu Deus
que te tirou da casa de servidão do Egito. Não colocarás outros deuses diante de mim. E ao que nos parece, o fruto dos nossos desencontros e das nossas transgressões com a lei de causa e efeito é exatamente o fato de colocarmos outros deuses diante de Deus. Nós colocamos o Deus do materialismo, o Deus do medo, o Deus da gula, da vaidade, da doença. Verbalizamos muito mais doença do que saúde. Ou seja, estudando o primeiro mandamento, nós chegamos à conclusão de que Deus teria dito assim: filho querido, eu te amo profundamente. E eu sou paz, sou amor, sou prosperidade, sou luz, sou alegria, sou realização. Então me tenha, ou seja, tenha todos esses adjetivos como os adjetivos da tua vida, estará tudo acertado para você. Mas nós fizemos uma análise muito superficial, não aprofundamos na temática. Quando o nosso querido Allan Kardec tenta aprofundar-se na compreensão de Deus, ele pergunta lá o que é Deus, os espíritos respondem, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Depois os espíritos falam dos atributos da divindade, mas quando ele tenta aprofundar muito, de uma certa forma, os espíritos dizem: pode parar. Vocês não têm condições de entender, de compreender de verdade o que é Deus. Compreendam Jesus. E sequer nós compreendemos Jesus até hoje. Vocês querem ver, na minha opinião, um erro enorme que nós cometemos em estudar Jesus? Nós transformamos Jesus em um religioso. E para mim, isso foi um grande erro. Um erro fundamental para que nós tivéssemos condições de compreender Jesus na sua essência. Em primeiro lugar, ele não criou religião alguma. Em nenhum momento, nem dogmas, nem religião. Estudemos então a origem da palavra religião. Vem de religare, que significa religar a criatura ao Criador. Só que Jesus não precisava de se religar ao Criador. Ele estava intimamente ligado ao Criador. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. E nós transformamos Jesus em um religioso. Os católicos no Deus, no religioso na Igreja Católica, os protestantes no religioso da Igreja Protestante e assim por diante. E nós deixamos de compreender Jesus na sua essência. Para mim, definitivamente religioso ele não é. Mas sim, uma série de outras qualidades. Por exemplo, o maior administrador de empresas da Terra criou uma empresa, planeta Terra, e nos trouxe, nos contratou para essa empresa e não demitiu ninguém. E tem gerido essa empresa há milhões de anos, apesar de nós. O divino cientista, por excelência, o maior pedagogo. E por que o maior pedagogo? Porque tudo que de sua boca era proferida era exemplificado. Nós que trabalhamos na exposição, na oratória, muitas das coisas que nós falamos, nós não exemplificamos nas nossas vidas. Falhamos, às vezes, em fundamentos básicos da lei divina. Mas Jesus não. Tudo o que ele disse, ele exemplificou. Recomendou a Pedro que deveria se perdoar 70 vezes 7, e ele, no auge daquele que seria o seu suplício, recomendou o perdão. E notem como ele recomenda o perdão. Ele não diz: Pai, eu os perdoo, pois eles não sabem o que fazem. Ele diz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Porque ele não estava ofendido. Eu só digo eu te perdoo se eu me ofendi.
Quando ele diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é porque ele, sabedor da lei de causa e efeito, sabia que nós precisaríamos do perdão divino, que naturalmente aconteceria pela própria lei de causa e efeito. Então é necessário, extremamente importante, que nós venhamos a conhecer Jesus na sua essência. E para mim, o maior adjetivo de Jesus, a maior profissão de Jesus, porque é algo em que eu me formei, é o marqueteiro por excelência. O problema é que a gente associa marqueteiro com uma palavra não tão boa, né? É alguém que propaga o materialismo ou que elege para os cargos políticos pessoas que se perdem. Mas ele é o marqueteiro por excelência e o divino marqueteiro, porque a ele bastou 3 ou 4 anos para que ele mudasse o tempo entre antes e depois dele. E ele não precisou de televisão, de rádio, de internet, nem de imprensa escrita. Tamanha a sua capacidade de homem de marketing. Imaginem Jesus com Facebook, gente, que beleza que ia ser. E evangelizar o universo inteiro, né? Quantos amigos, quantas curtidas teria Jesus, né? Então é necessário que nós venhamos a conhecer, a aprofundar os nossos conhecimentos sobre tudo o que esse mestre, esse irmão querido e amado nos trouxe na sua essência. Precisamos, por exemplo, tirá-lo da cruz. É feito geralmente uma associação, muitos elegem como o momento do ápice do Cristo o seu sacrifício, a dor da crucificação. Para mim, foi um momento de suprema alegria. Pessoalmente, eu acredito nisso. E por quê? Porque naquele instante ele havia conseguido tudo aquilo que ele havia planejado. A crucificação, pasmem, estava nos planos de Jesus. E por quê? Porque ele conhece o seu cliente. E quem é o seu cliente? Somos nós. E quem somos nós 2000 anos depois? Somos nós que adoramos o UFC. Ou nós que adoramos os jornalísticos policiais. O sangue nos seduz. Nos seduzia 2000 anos atrás. Então ele sabia que nós exigíamos um espetáculo de sangue. E ele, por amor a nós, estava disposto a dar. Mas para mim, aquele momento é um momento suprassumo da história de Jesus, fisicamente ao nosso lado. Porque ele havia conseguido. E transcendeu a cruz. E seguiu e tem nos seguido. E tem nos encaminhado a caminho da luz, como é o nome desta casa. Mas nós precisamos nos afastar disso, meus irmãos. Dessa visão da lei de causa e efeito como uma visão punitiva. Porque, em verdade, ela é sempre uma lei de promoção, o tempo inteiro, não punitiva. As pessoas às vezes dizem assim, fulano matou alguém queimado, na próxima encarnação ele vai morrer queimado. Pode ser que na próxima encarnação ele seja bombeiro. Fulana fez um aborto, o útero dela vai secar. Não, pode ser que ela abra um orfanato e pode ser que ela tenha biologicamente 3 ou 4 crianças. Então a lei de causa e efeito sempre está nas nossas mãos, conduzi-la de forma assertiva para que a nossa promoção se dê por intermédio do amor. Agora, quando nós recusamos todos os convites que os nossos amigos espirituais nos fazem para que a promoção se dê por amor, naturalmente a dor nos reconduz. Mas está nas nossas mãos fugir da dor e o aproximar do amor. Para isso nós precisaremos, entre outras coisas, modificar o nosso psiquismo.
E o mundo está mudando. Está mudando para melhor. Aí muitos aqui talvez digam, mas não é isso que eu vejo no jornal policial. Não é isso que eu vejo nas páginas dos jornais ou mesmo na internet. Mas vocês estão procurando no lugar certo? Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, eu trabalhava na TV Cultura e eu fui fazer uma matéria sobre a baixaria na televisão. E aí nós fomos entrevistar nosso querido irmão João Kleber. Na época ele já era conhecido como rei da baixaria, né? Todo mundo sabe quem é, né? Que ele fala, para aí, para, né? E aí nós fomos entrevistar o João Kleber e ele disse o seguinte, falou, olha, eu não posso subir o nível da minha programação. Eu tenho muitos funcionários, eu tenho minha família, né? E eu tenho meu patrão. E o meu patrão exige que a programação do meu conteúdo seja lá embaixo. Porque se eu subo a programação, o anunciante cai fora. E cai fora por quê? Por conta do meu patrão. Eu achei que ele estava falando com o dono da emissora. Não estava falando do dono da emissora. O patrão que ele estava se referindo somos nós, que com o controle remoto nas mãos, optamos pela violência, pelo desamor, por aquilo que assusta. Morremos de medo de obsessores. E o nosso maior obsessor está na nossa sala, é o aparelho de televisão. Tem gente que cozinha assistindo o nosso irmão da Atena, né? Aí depois fala, a comida não me caiu bem. Também jorrou sangue na comida, que é o quê? Agora cozinhe ouvindo uma bela música, né? Ou assistindo um belo documentário. A programação, vou fazer a propaganda nossa, a programação da TV Mundo Maior, que inclusive as palestras do A Caminho da Luz está lá também. Transforme aquele aparelho obsessor num aparelho mentor. Estarão resolvidos os nossos problemas. O fato, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos levar a lei de causa e efeito para toda a humanidade. E não é para tornar as pessoas espíritas, não é para isso. Mas sim para tornar as pessoas melhores, mais felizes, mais plenas. Eu trabalho numa instituição que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz atende atualmente 1.600 portadores de deficiência intelectual e física. Cuidar de portadores de deficiência intelectual e física é extremamente gratificante, porque nós temos a oportunidade de colocar a caridade em ação. Mas é muito duro você ver um irmão nosso numa situação como aquela, com seu organismo tão debilitado, com a sua mente tão prejudicada. E cuidar de deficientes intelectuais e físicos, de 1.600 que nós cuidamos, nos custa por mês 8 milhões de reais. Custa muito dinheiro. E por que nós fazemos TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de rádio, editora e distribuidora, enfim, todas as obras que nós fazemos. E os filmes que nós fizemos. Fizemos o filme dos Espíritos, que estreou em 2011, e agora estou fazendo Causa e Efeito, que estreia dia 3 de julho. Para tornar as pessoas espíritas? Evidente que não. Para que as pessoas tenham acesso ao que é a lei de causa e efeito. Porque o nosso irmão que lá se encontra, está lá porque no seu passado lesionou o seu corpo espiritual de tal forma que não teve condições de reencarnar em um corpo são. Na medida que as pessoas conhecerem a lei de causa e efeito, os grandes crimes não mais ocorrerão. O ladrão não vai mais roubar, porque ele sabe que ele vai ter que trabalhar para resolver aquilo. O estuprador não vai mais estuprar. O político trabalhará como nos recomenda Jesus quando trata de servir ao próximo, e não mais como infelizmente fazem política hoje, porque a lei de causa e efeito, ela é implacável, graças a Deus. Graças a Deus. E não é punitiva, graças a Deus também. Ela é
de promoção, sempre de promoção. Então nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a lei de causa e efeito, que tenham acesso a ela, que descubram que tipo de efeito as suas causas trarão para elas no futuro. Quando nós fizermos isso, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos problemas estarão resolvidos. As nossas casas dormirão com as portas e janelas abertas. Nós não nos preocuparemos com os nossos filhos nas ruas, porque eles serão preocupação, inclusive, da sociedade. Eu diria até que a eleição vai deixar de acontecer, porque os homens e mulheres que irão ocupar os cargos públicos são aqueles que efetivamente serão reconhecidos como os grandes trabalhadores do Senhor. Nem vai ser necessidade da eleição, acredito eu. Então nós precisamos transformar este mundão de Deus Pai num mundo conhecedor da lei de causa e efeito. Mais uma vez, não para que as pessoas se tornem espíritas. Vamos fazer casas espíritas então no mundo inteiro. Ok, nós vamos ter que fazer alguns acordos, mas digamos que a Votorantim nos dê cimento para fazer casas espíritas no mundo inteiro, outra empresa nos dê blocos, cadeiras e tudo aquilo que demanda a hidráulica, né? Ainda assim, nós teremos a dificuldade de fazer com que as pessoas entrem nas nossas casas espíritas, porque o preconceito ainda é grande. Alguns anos atrás eu tinha um amigo evangélico que me via estudar os livros espíritas e fazia perguntas sobre os livros. E eu respondia e ele vinha razão nas perguntas. E um dia ele falou para mim: eu quero conhecer uma casa espírita. Marcou, digamos, nós conversamos nessa segunda para marcar para segunda-feira que vem. Quando chegou na quarta-feira ele me procurou com os olhos fundos, tenso, nervoso, assustado. André, eu não posso. O que você não pode? Entrar numa casa espírita. Eu sou a terceira geração de evangélicos. Eu não estou conseguindo dormir mais de imaginar que segunda-feira que vem eu vou numa casa espírita. Eu falei: então não vá. Se harmonize, continue na sua igreja, não tem problema nenhum. Mas ele já havia sido, de uma certa forma, mexido. Aquilo já havia mexido com ele. Então ele marcou outras 2 vezes. Marcou, não foi. Um dia ele deu uma de macho e falou: hoje eu vou. Coloquei ele no carro, estava a caminho da casa espírita, e no percurso eu resolvi fazer uma brincadeira com ele. Disse a ele: nós vamos precisar dar uma paradinha. Ele falou: uma paradinha? Para quê? Eu falei: nós precisamos comprar um frango, uma garrafa de cachaça, 7 velas pretas e 7 velas vermelhas e alguns charutos. O carro estava em velocidade, quase ele abre e se atira. Brincadeira. Foi à casa espírita e lá está até hoje. Mas olha o trabalhão que não deu levar um. A mesma coisa para os livros espíritas. O camarada vê lá médium tal, fala: Deus me livre, isso é coisa do diabo, né? Mas no cinema não. No cinema o camarada entra, vai. Quando nós fizemos o filme dos espíritos, nós nos deliciamos com os depoimentos que nos chegaram. Depoimentos, alguns nos levaram às lágrimas de emoção e de júbilo pela oportunidade bendita de ofertar uma obra como aquela à coletividade. Alguns deles, eu vou narrar um para vocês. Um homem de 40 anos mais ou menos, um jovem de 40 anos, né? Estava em Belém do Pará, com sua esposa e seus filhos, nascido em um lar espírita, mas na adolescência ele fez questão de sumir do espiritismo e nunca mais voltou, embora seu pai e sua mãe sempre o convidavam a estudar a doutrina. E ele estava lá aos 40 anos, diz ele, numa profunda crise existencial, e foram ao cinema, provavelmente para assistir um Velozes e Curiosos, não vou nem falar Furiosos, tá? Velozes e Curiosos, alguma coisa do tipo, né? Uma bobagem dessa qualquer. Quando chegou no cinema, o filme já tinha começado. Aí ele perguntou: qual outro filme que está passando? Ele falou: o filme dos espíritos. Ele pensou que era um filme de terror, né? Esse mesmo, vamos nos assustar, né? E assistiu o filme dos espíritos, e na narrativa ele nos diz que fez 2 coisas ao sair da sala de cinema. Entrou em uma livraria, comprou o livro dos espíritos, ligou para sua mãe e falou: mãe, a partir de hoje eu volto para a casa espírita. E tantos outros eu te amo foram ditos, tantos pedidos de perdão
foram feitos e tantos perdões foram ofertados, tanta luz brotou daquela simples obra cinematográfica, e muito simples, que foi a nossa primeira. Então isso nos impulsionou a fazer a segunda, que estreia agora no dia 3 de julho. A história do policial Paulo, que é o segundo da esquerda para a direita, que é casado com a última moça da direita. Ele tem uma vida tranquila, até que um motorista alcoolizado, o terceiro, atropela e mata sua esposa e filho. A justiça não condena esse motorista, ele se rebela contra a justiça dos homens e se torna um justiceiro. Recebe o mando de assassinar a primeira moça, que é uma garota de programa, e a vida dele começa a mudar, especialmente quando ele conhece um trio de religiosos, 3 velhinhos, amigos, um pastor, um padre e um espírita. E os 3 conduzem o casal ao conhecimento de si próprios e ao caminho do amor, para que eles possam mudar as suas vidas. O padre, o pastor e o espírita. E por quê? Porque aquilo que une as religiões é muito maior do que aquilo que as separa. Nós podemos não concordar com a mediunidade, ou não podemos não concordar com o batismo, não podemos não concordar com o dízimo, enfim, mas todos concordam que Deus é o Pai. Todos concordam que Jesus é esse Espírito especialíssimo e que o caminho, nosso caminho, é de amor. Todas as religiões concordam com isso. Então nós fizemos esse filme, para nós foi uma delícia fazer esse filme, porque em primeiro lugar tivemos entre amigos. Nós não conseguimos no nosso primeiro filme montar uma equipe coesa de técnicos e de artistas. De artista sim, mas de técnico não. E nesse segundo filme nós fizemos questão de escolher com muito carinho cada um dos nossos irmãos e irmãs que passariam 2 meses conosco filmando. E uma das coisas que eu tinha uma necessidade muito grande de implantar nesse filme, e que eu não consegui implantar no primeiro, porque a equipe era muito heterogênea, é começar o dia com uma prece. Todos nós trabalhávamos nos nossos empregos até às 5 horas da tarde, e nos reuníamos após as 5 horas da tarde durante a semana para filmar até 1 hora da manhã. E filmávamos nos finais de semana. E a primeira coisa que nós fazíamos no set de filmagem era uma prece. Alguns artistas grandes conhecidos do grande público, outros profissionais que estão aí no mercado de cinema e de televisão, e eu via com uma certa resistência minha, de como chegar para eles e falar: meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos começar com uma prece. Para mim eles diriam assim: meu Deus, que fanatismo, nós viemos aqui fazer cinema e não religião. Mas no primeiro dia eu disse, falei: meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias nós vamos começar com uma prece. E não se sintam agredidos em seus credos, ou na sua ausência de credo. Se não quiserem participar, não tem problema nenhum, mas será uma peça ecumênica, para harmonizar toda a equipe. E desde o primeiro dia todos aceitaram. Lá pelo 5º, 6º dia, o ator mais conhecido, um ator global, me procurou porque eu havia esquecido de fazer a prece e tinha dado o comando de ação. Ele falou: seu diretor, e a prece? E aí não tem como a gente não se emocionar, né? Porque aí nós percebemos que as pessoas estão ávidas para Jesus. Basta que alguém apresente o Mestre para elas. E esse filme teve a oportunidade de apresentar. Então no dia 3 de julho, esse filme chega aos cinemas. Para nós será uma alegria enorme. É o nosso segundo filme de longa-metragem. O primeiro educou mais de 4 milhões de pessoas. E nós estamos com uma expectativa muito grande de que esse eduque muitas outras. Porque inclusive vai acontecer durante a Copa do Mundo, após a fase, as oitavas de final. O cinema hollywoodiano fugiu de lançar filmes nessa época. Os cineastas brasileiros fugiram também, e nós escolhemos essa época, porque temos certeza que teremos uma grande oportunidade de nos congraçar
toda a comunidade em torno do bom e do belo. E mostrar que existe uma outra forma de fazer televisão, de fazer cinema, de fazer a imprensa escrita, de fazer a internet, uma forma que educa, que espiritualiza, que toca as fibras mais íntimas da alma humana, dizendo que a vida é boa, que a vida é bela e que vale a pena sim vivê-la, que as coisas não vão de mal a pior. Eu espero um dia, meus irmãos, minhas irmãs, que o cinema espírita, que com a graça de Deus, a cada filme se supera, nos leve às grandes obras cinematográficas. Vocês já imaginaram o dia que estiver sendo exibido nas telas de cinema do mundo inteiro e, quiçá, pela indústria de cinema hollywoodiano, Paulo Estevam, há 2000 anos, Francisco de Assis pelo Espírito Miramês e tantas obras capazes de mostrar à criatura que o Criador é Pai e que a lei de causa e efeito é evolução e não punição. Eu vou mostrar para vocês o trailer do filme, é curtinho, tem 2 minutos. Eu vejo ele e sofro muito. Por quê? Porque ele não está acabado. Eu estou mostrando ele só nas palestras. Porque depois que a gente acerta a história que nós vamos contar é essa aqui. Em cinema, essa história sofre sucessivos tratamentos. Trata-se a cor e a temperatura de cada imagem. Trata-se todo o áudio, toda a trilha, as trilhas incidentais. Então isso que vocês vão ver não é a obra acabada, que deve estar nos cinemas e no YouTube a semana que vem. Mas dá para ver. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Esse filme foi todo escrito levando por base o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos comemorando nesse abençoado mês, 150 anos de existência. A peça que vocês viram, ela é um pouco impactante, foi proposital, porque nós também desejamos ser marqueteiros de Jesus. E sabemos que o grande público gosta de ação, gosta de um policial, né? Então nós fizemos essa peça um pouco mais agressiva de uma certa forma, para que as pessoas vão ao cinema esperando muito sangue. E elas verão muito amor. Todo o sangue que tem está aqui. Não vão ver sangue novo nenhum. Elas verão a importância do perdão, elas verão a importância
do não uso do álcool, dos cigarros. Elas compreenderão as causas atuais das aflições, ou seja, nós somos os responsáveis pelas nossas aflições, e compreenderão também as causas anteriores das aflições, porque em um momento os protagonistas são levados a séculos passados, aonde remonta a causa do efeito que ainda os faz sofrer. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, nosso querido irmão Hipólito Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, pergunta aos espíritos por que no mundo o mal sobrepuja ao bem. E os espíritos superiores respondem a ele: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Os maus são intrigantes, fazem intriga, mas são audaciosos. E os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Está na hora, meus irmãos, minhas irmãs, de acabar com a timidez do bem, para que nós possamos transformar este educandário de luz que nós chamamos de terra, num lar abençoado, onde a felicidade já começa neste mundo. Então, no dia 3, 4, 5 e 6 de julho, nós esperamos vocês nos cinemas. Pedimos a vocês também que curtam o Facebook do filme, causaeefeito.com, ou melhor, facebook.com/causa e efeito. Que divulguem para o seu grupo de amigos. E por que está logo no dia 3, 4, 5 e 6? Porque cinema é um negócio. E o filme tem que ir bem no final de semana de estreia, porque se ele não for bem, o dono da sala de cinema tira ele de cartaz, porque não está dando dinheiro. E se nós fizermos, eu tenho certeza que nós faremos, porque o diretor é muito bom, o diretor é um tal de Jesus, e o produtor é um tal de Jesus também. Nós somos só médiums. Alguém tinha que fazer aquele trabalho. E eu tenho certeza que nós conseguiremos e daremos pujança para o cinema espírita, e um dia nós veremos as grandes obras cinematográficas do mundo, e quem sabe traduzidas para o inglês, para o francês, para o russo, para o chinês, e nós mostraremos para todo o planeta Terra que o nosso Deus é Deus amor, e o nosso Mestre é nosso Senhor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.